Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, tá todo mundo pronto para a nossa terceira aula de artesanato? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Kate, da página Coração de Scrap. Essa é a nossa terceira aula do curso de Técnicas de Decoração de MDF. E aí, tá todo mundo animado para começar? Eu espero que sim, gente. Olha, hoje essa aula foi feita com muito carinho, assim como todas as outras, é claro, mas essa aula vai ser bem especial, tá bom? Bom, vocês já assistiram as duas primeiras aulas. Quem não assistiu, corre lá para assistir. Tem duas aulas anteriores a essa, onde eu ensino para vocês o básico da pintura de MDF, para quem nunca mexeu num material como esse. Então, tem tudo lá para você começar a fazer a decoração de uma peça, a fazer a pintura básica dela e decoração. Então, se você não assistiu, corre para assistir. E se você já assistiu as anteriores, essa é uma aula que vai ser mais avançada. Como vocês já conseguiram pegar uma base, né, já conseguiram compreender como faz a pintura interior da caixinha, como fazer uma decoração externa, a aplicação dos elementos, né, de pedrarias, etc. Então, hoje eu vou trazer uma aula mais avançada um pouco para vocês. Nós vamos estar fazendo a decoração dessa peça. Eu vou mostrar para vocês. É um porta-maquiagem. O pessoal pode estar usando para outras coisas também, mas a princípio ele é um porta-maquiagem, certo? E a técnica que eu vou estar utilizando para fazer a decoração dele é uma técnica diferenciada que requer de você aí um pouco mais de conhecimento, né? Para você estar conseguindo fazer a decoração e um pouco mais de investimento também. Mas logo, logo vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Vamos para a aula? Para fazer a decoração dessa peça, hoje vocês vão precisar uma peça de MDF. Eu vou estar utilizando essa, mas se você não tiver esse mesmo item aqui, você pode estar pegando qualquer caixa de MDF que você queira decorar, ou um porta-joias, enfim, o que a sua imaginação mandar aí, o que você tiver à mão. Como eu disse, essa é uma técnica um pouco mais avançada, então vai ter materiais aqui diferentes, às vezes alguns um pouco mais difíceis de achar, mas que também não é bicho de sete cabeças, tá, gente? Dá para encontrar tranquilamente e tem opções também para estar fazendo uma adaptação. Eu vou estar mostrando direitinho para vocês. Então, vamos precisar de pincéis, rolinho de pintura, tinta PVA preta, aplicações. Essas aplicações que nós vamos estar utilizando nessa peça, elas são mais metálicas. Então, são elementos como esse, olha, uma manta de spike, eu acho que é assim que chama. Eu tenho essa, eu tenho a mantinha de strass aqui. Essa daqui também é um material diferente, tá? Para fazer esse tipo de técnica, mas não é difícil de achar em casa de papelaria. A papelaria não, mas eu diria que loja de artesanato mesmo não é tão difícil de encontrar. Dá para usar também meia pérola, tanto essa quanto aquela que a gente compra nas cartelinhas, que tem o adesivo. Esse daqui são aquelas toalhinhas que a gente compra para colocar em cima de mesa, dentro da geladeira, por exemplo. Vende em sacaria, em qualquer sacaria, em algumas lojas de tecido também dá para encontrar. Mas geralmente loja de sacaria a gente encontra de vários modelos. Olha, eu tenho esse modelinho. Eu tenho esse também, olha. O importante é que ele tenha essa texturinha aqui por cima, tá? Geralmente todas elas têm, mas é sempre bom dar uma olhadinha porque tem umas que são lisas. Vocês vão ver que tem vários modelos. Muitos modelos diferentes no mercado.
Olha, tem essa daqui também. Aí, se você tiver alguma em casa, guardada, que tá sem uso, por exemplo, dá pra usar também, tá? Vocês podem até ver que esse daqui, por exemplo, ela tá um pouquinho escurecida, porque essa daqui já faz um tempo que eu tenho guardada aqui. Mas isso não interfere na técnica e não vai interferir também no visual da sua peça. Olha só como tem diversos modelos. Tem esse daqui que ele é quadriculado, olha só. Eu tenho assim. Enfim, gente, tem muitas opções, tá? Escolhe aí uma que fique legal. Eu gosto de escolher algumas que tem o desenho um pouco menor, porque nas peças, né, dependendo se a peça não for grande, aí colocar um negócio muito grande não vai ficar muito legal. Outra coisa que a gente vai estar utilizando também são ferragens. Porque, como eu disse para vocês, essa é uma técnica que vai ficar mais sofisticada a nossa peça. Ela vai ter uma aparência mais diferenciada. De ferragem, a gente encontra também muita opção. Nas lojas de artesanato mesmo, você consegue encontrar. E às vezes em algumas madeireiras também. Esse daqui é um puxador, olha só. Elas são muito ricas em detalhes e tal. Olha, pezinho. Isso daqui é um pezinho, gente. A gente coloca na base da caixa. Mas não vai ser esse que a gente vai estar utilizando. Provavelmente eu vou estar colocando esse. Esse daqui também é um pezinho. Olha, puxadores. Você vai escolher aquele que se adapta melhor, que combina mais com o estilo da sua peça. Certo? Não são tão complicados de achar, gente. E dão um visual completamente diferente para nossa peça. Outra coisa essencial que a gente utiliza para fazer essa decoração é essa pasta metálica aqui. Essa de todas é a mais complicada de achar, mas em loja de artesanato vende tranquilamente, tem ela sim, e tem ela também numa bisnaguinha. Uma bisnaguinha que também tem aí nas cores dourada, ouro envelhecido também, e prata, e bronze também. Também tem na cor bronze. Você pode escolher aquele que tem o estilo que você mais gosta. Se você não conseguir encontrar essa daqui, essa pastinha, eu vou ensinar para vocês no decorrer do vídeo uma forma de estar fazendo o mesmo efeito com um material mais acessível. Então, não desanima, gente. Se não conseguir ter todos os elementos, não tem problema. Porque eu vou colocar para vocês aí alternativas, tá? Esse daqui é aquele papel crepom que vende em qualquer papelaria. Só que ele não é o papel crepom comum. Ele, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, um nome específico. Não tem, mas ele é aquele que a gente costuma utilizar para fazer buquê, para embalar buquê de flores. Ele é aquele enrugadinho, mais gordinho. No decorrer do vídeo vocês vão conseguir visualizar ele melhor, eu vou mostrar para vocês. Então são essas as peças. Não se esqueçam de forrar o espaço que vocês vão estar trabalhando, né? Coloca um jornal, algum papel que você não utilize, para não estar sujando a sua mesa, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar a decoração da nossa peça. Vamos lá, gente. Eu tô aqui com a nossa peça. Eu já fiz a pintura da maior parte dela no interior. Vai estar passando para vocês aí um pouco do que eu fiz. Então, a forma que eu utilizei para pintar foi a mesma que eu já ensinei para vocês no vídeo anterior a esse. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que eu havia falado para vocês antes. Que olha só, gente, aqui eu dei uma demão apenas. Lembra que eu falei para vocês que se a cor for clara, vocês vão precisar dar mais demãos e que quando a tinta é escura, muitas vezes você só precisa dar uma demão. Essa daqui é o preto e a qualidade da tinta, ela é bacana, então ela deu uma cobertura muito uniforme. Eu passei uma camada mais generosa, né? Mas ela ficou bem acabadinha, vocês podem ver que não ficou nenhuma
nenhum rastrozinho do fundo da caixa. Então, como a tinta é escura, eu consegui fazer isso em uma demão. Mas, se você for utilizar uma cor clara, já sabe, vai precisar dar 2, 3, às vezes até umas 5 demãos, quando se trata de uma tinta branca, por exemplo, que dá muito mais trabalho de conseguir deixar o fundo bem acabadinho. Então, eu tenho aqui as minhas peças já com o fundo pintado, eu deixei só uma aqui para estar pintando com vocês. Olha, a parte de dentro aqui também já tá pintadinha, toda de preto. Não vão estranhar, porque vocês vão entender no decorrer do vídeo por que ela tá sendo pintada assim. A parte externa da nossa peça também vai ser toda na cor preta, viu? Vocês podem pintar a parte de dentro e a parte de fora. Eu vou mostrar pra vocês agora. Essas aqui, olha, são as divisórias, né? Antes que eu esqueça. Ela também eu pintei toda de preto. Eu deixei essas laterais e a parte de cima sem pintar, mas eu vou explicar pra vocês o porquê no decorrer do vídeo, tá bom? Agora vamos continuar a pintura aqui de dentro. Eu vou estar pintando aqui essa pecinha, a parte de dentro, só para vocês estarem relembrando como que é feito o processo da pintura. Seguindo a mesma forma que eu já falei para vocês no vídeo 2, a gente vai começar pelos cantinhos, pinta direitinho bem nos cantos. Pintei os cantinhos, agora eu vou pintar as laterais e o fundo. Vou começar pelo fundo dessa vez. E venho com um rolinho para alisar. Da mesma forma, eu vou fazer nas laterais. Pinto e venho com um rolinho para alisar a pintura. Vou fazer em todas as laterais esse processo. Prontinho, tá feita a pintura da parte interna. Vocês vão fazer exatamente dessa mesma forma em todas as peças que vocês tiverem aí do item que vocês forem fazer. Se o item de vocês só for uma caixa mesmo normal, vai fazer isso na caixa normal e dar continuidade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma demão de tinta na parte externa de toda a minha peça. Eu vou fazer uma pintura na mesma cor preta, uniforme também, só que vocês vão perceber que eu não vou dar não vou fazer uma demão tão caprichada quanto eu fiz no interior da caixa. Por quê? Essa técnica, apesar dela deixar a nossa peça mais bonita e ser uma técnica mais trabalhada, ela também tem suas vantagens, porque nessa parte aqui você não precisa fazer uma pintura tão bem acabadinha, tão perfeita, mas vocês vão entender o porquê.
tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma pintura básica aqui de base na parte externa da caixa inteira e depois a gente vai dar continuidade. Bom, gente, primeiro eu vou fazer aqui uma correção. Eu cheguei nessa última peça. Eu havia dito pra vocês que eu ia pintar ela inteira na cor preta, certo? Porém, no caso dessa minha caixa, eu vou deixar essa lateral, o fundo e a outra lateral sem pintar, tá bom? Eu vou estar pintando só essa frente aqui na cor preta e as laterais e o fundo, melhor, as laterais eu vou deixar sem pintar e o fundo, porque eu vou estar fazendo a aplicação de um material que vai cobrir inteiro, então não tem necessidade de fazer a pintura, tá bom? Então, eu vou pintar somente a frente e o fundo dessa parte aqui. Prontinho, eu pintei todas as partes externas da minha peça. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar secar um pouco. Um pouco não, na verdade, gente, é melhor deixar secar 100%, para depois começar com a próxima etapa, tá bom? Então, eu vou deixar ela secar e já volto com vocês. Bom, gente, a minha peça já secou, e aí eu vou começar a trabalhar agora com essa parte aqui, que é a parte maior. Aqui é o lugarzinho da gaveta, olha, no vídeo é mais difícil de ver. Mas eu vou começar com essa parte aqui. O que que eu vou fazer, gente? Esse daqui é o papel crepom que eu falei pra vocês, olha só.
ele é enrugadinho. Ele tem uma textura que lembra um pouco, não sei, uma madeira, não sei. É o papel crepom que a gente costuma comprar em qualquer papelaria, a gente encontra dele. Ele só não é o comum. O comum, que é aquele enroladinho mais baratinho que a gente encontra. Esse daqui fica em média uns R$ 5 e dá pra fazer, sei lá, dezenas de caixas, tá? Porque ele é muito grande. O que eu vou fazer com ele? Eu vou estar aplicando nas laterais que eu deixei sem pintar. Eu vou estar aplicando o papel crepom, tá bom? Aí o que eu faço? Olha, eu quero que a textura dele fique nessa posição aqui, certo? Então eu vou cortar ele de modo que ele pegue sobrando um pedacinho para cada lado aqui, olha, para poder depois eu só refilar, tirar o excesso. Então eu venho aqui, eu vou medir. Eu pego aqui uma tesoura e eu vou cortar sobrando um pouco. Certo? Fica sobrando um pedaço de cada lado. E eu vou cortar também um pedaço para as laterais. Olha só a quantidade que ainda sobrou, tá? Então, assim, eu vou colocar somente nessas 3 laterais. E aí, um detalhe, gente, não precisa ser o papel crepom branco, tá bom? Você pode colocar ele de qualquer cor, porque depois a gente vai cobrir ele com a tinta preta. O que a gente quer dele é a textura, certo? Então, o que nós queremos do papel crepom é que ele dê essa textura aqui na nossa caixa. Então, pode ser a cor que você encontrar aí na papelaria. Para estar fazendo essa aplicação, eu vou utilizar aquela cola extra forte branca, que eu já falei para vocês, que a gente utiliza bastante, certo? Olha só, uma dica para vocês. Aqui a minha caixa, ela é bem comprida, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, na extensão do papel crepom, ela vai ficar faltando, certo? Se eu quiser dobrar. Porém, se você tiver uma caixa menor, e a sua caixa for menor, e o papel crepom der para fazer, duas laterais, dobrando, é bem melhor, é bem bacana também. Porém, se você tiver uma caixa maior igual a minha aqui, não tem problema também não, tá? Então, eu vou estar aplicando a cola. Aqui a gente tem que ser um pouco mais generoso do que nós fizemos na caixa anterior com o Scrap Decor, que a gente não pode deixar aquele excesso de tinta, lembram? Aqui não, aqui a gente tem que ser um pouco mais generoso para aderir bacana o papel crepom. Como ele tem a textura, então pode ficar algumas partes sem colar, a gente não pode correr esse risco. Então, vamos ser mais generoso um pouquinho. Pode deixar assim a caixa branquinha mesmo de cola, olha, a superfície onde vocês vão estar colocando, para depois aplicar o papel. Cola aplicada, verifica direitinho qual é o lado que é a textura, o lado do direito e do avesso, para estar colocando o lado certinho. Aplica direitinho, olha, e alisa. Vocês vão perceber que ele é um pouco mais chatinho de estar aplicando do que o papel de scrap, justamente por causa da textura que ele tem. Então, como ele tem essa textura, para a cola pegar, às vezes dá um pouco mais de trabalho. Pressiona, mas lembre-se de não passar demais a mão com muita força aqui, porque senão ela vai perder a textura, o papel vai acabar esticando, e não é o que a gente quer. A gente quer que ela fique com a textura bacana aqui.
aqui a gente tira o excesso, olha. O ideal é tirar com a cola um pouco mais seca, mas aqui para não ficar muito longo o nosso vídeo, eu já cortei aqui, certo? Mas espera secar um pouco mais a cola para depois vocês refilarem. Para refilar essas partes aqui, para tirar esse excesso, eu vou estar utilizando o estilete, porque vai facilitar um pouco mais o nosso trabalho aqui. Se eu for refilar com a tesoura, provavelmente eu vou ter muito mais trabalho, tá? Então, eu venho, pode tirar uma ponta grande do estilete e venho aqui devagar, olha. De cima para baixo. Outra dica que eu dou para vocês, vou mostrar bem de pertinho. Aqui, deixa eu ver. Não vem tirando, fazendo esse movimento de vai e volta, porque a tendência que tem é de que na hora que você subir com o estilete, ele venha tirando o teu papel de cima lá. Então, sobe sem cortar e desce cortando. Assim, ele vai fazer um corte mais reto, mais tranquilo e não vai correr o risco de tirar aí o papel que tá colado, tá bom? Então, eu venho, ó, e desço. Como eu disse pra vocês, o ideal é fazer isso com a tinta mais seca, tá, gente? Aqui é porque a gente tá gravando, então se eu for esperar demais, acaba que o vídeo vai ficar muito comprido. Na parte de cima, vocês vão fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Olha, eu levanto um pouquinho e venho cortando. Agora, vamos fazer o mesmo processo na lateral. Eu venho, da mesma forma que eu fiz no outro, eu vou aplicar a cola, colocar o papel. Olha só, coloquei bem rente com o outro e agora vou pressionar para ele fixar bem. Aqui eu já vou tirar esse excesso maior, deixar só uma ponta, certo? Porque aqui, como ele é comprido, eu já cortei inteiro para poder estar pro outro lado também. Vou fixar bem. Enquanto esse lado tá mais, vai secar, eu já vou fazer a aplicação do outro lado. Bom, ela tá ficando assim, gente. Agora aqui eu vou cortar os excessos da mesma forma que eu fiz do outro. Só que eu vou começar pelo lado que tava secando primeiro, né? Bom, gente, aqui como vocês vão ver, ó, eu tava tendo mais dificuldade de cortar. Eu vou te explicar pra vocês o porquê.
Aqui, no lugar de colocar a gaveta, ela tem uma diferençazinha, um nívelzinho, olha só. Tá vendo? Aqui é a frente, aqui o lugar onde encaixa a gaveta e aqui tem um pedacinho ainda da madeira, que é da parte de baixo. Então, para cortar com o estilete aqui, provavelmente eu vou cortar arrancando o papel. Como que eu faço para resolver isso? Eu vou utilizar uma lixa de unha. Lixa de unha mesmo, gente, aquela mais simplesinha que a gente encontra na farmácia. O que é que eu vou fazer? Eu venho aqui da parte do papel para dentro e eu vou passar de leve a minha lixa até ela soltar o papel. Prontinho, gente. Assim vai deixar o recorte perfeitinho, olha, não vai ficar rasgado nem nada, certo? Agora vamos pro outro lado. Aqui, da mesma forma como aconteceu no outro, também tem os vãozinhos, então eu vou estar utilizando a lixa. Essa é uma dica, gente, que vocês podem estar utilizando, inclusive, para tirar todo o excesso ao redor da caixa inteira. Em todas as partes que a gente colocou, você pode estar utilizando a lixa da mesma forma que eu estou utilizando aqui. Eu não utilizei ele nas outras partes, porque eu acho que com o estilete fica mais rápido. Mas pode fazer assim também, ele fica perfeitinho o corte, tá? Certinho. Então, a nossa caixa, ela tá ficando assim, olha. As laterais, com o papel crepom, vocês vão ver, ó, que ele tem, o relevo foi mantido. E é isso que a gente quer. Por isso que eu falo, não alisa demais. Não pressiona demais o papel na caixa, porque senão ele vai perder o relevo. E aí não adianta, não tem necessidade de colocar um papel se não é para ter, né, o efeito que a gente gostaria. Agora, o que eu vou fazer, gente? Essa parte toda branca aqui, ela vai ser pintada. Porém, eu não vou fazer essa pintura ainda, porque eu vou fazer ainda a aplicação do nosso plastiquinho ali. Vou explicar para vocês agora, tá bom? Então, vamos fazer logo nessa parte aqui. Não, na verdade é na gaveta, tá? Então, agora a gente vai para a gaveta. Antes de fazer a aplicação da gaveta, eu vou explicar para vocês ainda como que funciona essa parte aqui dos plastiquinhos. O que eu vou fazer? Eu vou separar desse material a parte que eu vou estar aplicando na minha caixa. Eu tenho vários modelos, como eu falei, então assim, eu escolhi de todos eles, da maioria eu tirei alguma coisa para estar colocando na caixa. Então, é mais uma dica, você não precisa estar utilizando numa caixa só um modelo. Se você vê que combina com alguma outra parte, você pode estar utilizando também. Então, aqui, olha, na parte da frente da minha gaveta, olha só como vai ficar bonitinho, como encaixou perfeitamente essa rendinha aqui. Essa daqui é um barradinho, eu já tinha um pedaço dela, só como eu achei que ela combinou muito bem, então eu vou pegar esse pedaço aqui. Eu não jogo nada fora, tá, gente? Assim, tudo que é material que eu vejo que dá pra estar utilizando em qualquer outra coisa, eu tô sempre guardando. Então, eu vou tirar aqui só a partezinha que me interessa. Vou cortar do tamanho que vai encaixar lá. E vou tirar. Não se esqueçam de procurar cortar sempre com sobra, tá? Quando se trata de algo assim, olha, aqui eu vou cortar, vou deixar uma sobrinha aqui. Porque na hora de fazer a colagem, eu vou lá e arremato.
Se você cortar no tamanho exato, você corre o risco de acabar faltando na hora, medir errado, né? E acabar faltando. Então, sempre procure cortar sobrando um pedacinho. Nessa parte aqui da frente, eu vou estar aplicando isso. Esse detalhe aqui, vou reservar por enquanto, tá? Porque eu vou escolher agora das outras partes da caixa. Eu quero colocar também na frente das minhas caixinhas, das partes que vão ali dentro do... que ficam no negocinho dos pincéis. Aí aqui, olha, vocês podem ver que ela tem várias flores de tamanhos variados e modelinhos também. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar, eu vou ver aqui uma que eu acho que encaixa melhor em cada parte e vou tirar. Para estar fazendo esse recorte, você vê direitinho o que você vai querer dela e corta certinho. O segredo é você procurar cortar no lugar certinho, porque vai ficar um acabamento mais legal. Primeiro eu vou tirar ela daqui, ó, vou pegar essa daqui maior, eu vou ver se eu consigo colocar ela aqui. Olha só. Outra ideia também é você não cortar a flor e fazer um quadradinho. Olha só, até gostei mais. Eu posso fazer isso, gente. Eu corto sobrando, como sempre eu explico pra vocês. Corta sobrando. Quando for aplicar, vai deixar um pedacinho sobrando. E aí depois é só refilar. Eu acho que vou colocar dessa forma aqui, quadradinho inteiro, porque vai dar uma textura bem bacana. Então, eu vou cortar ela sobrando. Se depois eu mudar de ideia, eu só vou lá e recorto a flor tranquilamente. Então, aqui, olha, eu posiciono ela aqui em cima. E aí, eu vou cortar aqui sobrando um pedaço. Olha só. Aqui ela vai ficar sobrando essas pontinhas. E aí, se eu mudar de ideia e quiser deixar só a flor, aí eu corto só a flor depois. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. E aí, agora eu vou procurar alguma parte que vai encaixar legal nessa daqui e nessa daqui também. Que são as 3 caixinhas que ficam lá dentro. Eu vou tirar todas da mesma toalhinha, porque eu acho que as outras que eu tenho aqui não combinam. Não ficaram muito interessantes assim com essas aqui. Então, olha, eu vou fazer no mesmo esquema, certo? Olha só esse buquezinho, são 3 flores. E aí, eu vou pegar e vou fazer da mesma forma que eu fiz na outra, eu vou cortar essa daqui. Eu corto sobrando um pedacinho. E aí, se depois eu mudar de ideia, eu posso vir aqui e recortar só as flores e colocar só as flores, tá? E por último, tem a bebezinha aqui, a menorzinha. Deixa eu ver se tem alguma florzinha que vai combinar com ela. Olha, gente, eu vou colocar essa parte aqui mesmo, olha. Ela vai ser um pedaço dessa flor maior aqui. Então, eu vou tirar aqui. Que eu acho que vai combinar até com a primeira lá, pra fazer um conjuntinho, né? Colocar muito diferente, até porque eu não consegui ver uma florzinha mais delicada, não sei. Aqui também, olha, tem uma menorzinha, certo? Se eu quiser, olha só. Se eu quiser mudar de ideia, eu posso estar utilizando só uma florzinha dessa. Eu não sei se combina, então, por enquanto, eu vou deixar ela aqui. Mas aí, conforme a gente montar, a gente muda de ideia. Então, assim, para você estar aplicando as toalhinhas de plástico, o processo é só esse daí mesmo. Você vai recortar a parte que te interessa, que vai ficar legal, e vai aplicar. No caso de uma peça como essa que eu tô usando aqui, você só tem que ter cuidado com um detalhe. Olha só, vou explicar para vocês. Aqui eu tenho minha caixa, certo? A base dela. Onde tem a gavetinha aqui, olha. E aqui é a base dela.
que acontece? Se eu colocar minhas 3 caixinhas aqui, ela tem uma folga, mais ou menos meio milímetro é o que fica aqui sobrando, certo? Se eu colocar toalhinha aqui, aí ela vai dar uma afastadinha aqui, certo? E eu colocar mais uma nas duas laterais dessa daqui, maior, certo? Pra vocês entenderem. Se eu colocar nessas duas laterais aqui, e eu fizer isso em todas as outras, eu posso ter um problema aí que depois ela pode não encaixar os 3 potes aqui. Porque ela tem uma gramatura, ela tem uma espessura aqui que vai acrescentar nesse tamanho total aqui. Então, eu não posso estar aplicando não só a toalhinha, como também outro material mais grosso, né? Se eu for aplicar, eu tenho que ter o cuidado de ver se vai dar para encaixar de volta lá na base. Então, por isso, eu coloquei somente na frente. O que eu posso estar fazendo também? Eu posso colocar na frente e atrás aqui. Porque aí a pessoa vai ter a opção de virar ela, né? Conforme ela quiser. Ou eu posso estar aplicando na frente e atrás aqui eu posso estar colocando também o papel crepom, quem sabe, né? Também pode ficar legal. A princípio eu vou colocar só na frente, tá bom? Pra gente fazer aí mais tranquilo. Até pra não ficar muito extenso o nosso vídeo. Já são muito longos, então... Vou começar pela gaveta. Sempre se atentar antes de colar, qual é o direito e qual é o avesso do seu plástico. Porque parece igual, mas não é. Se você passar a mão na parte do direito, você vai perceber que ela vai ter uma diferença de textura entre a frente e a parte de trás, que se torna um pouco mais lisa. Então, sempre se atentem a perceber isso. O que eu vou fazer assim, aqui? Eu vou alinhar ela mais com a parte de baixo, entendeu? Aqui é a parte de dentro, né? Então, aqui é a parte de cima, aqui é a de baixo. Eu vou alinhar com a de baixo porque eu vou colocar um aplique aqui em cima ainda. Então, eu vou colocar ela assim. Para colar a toalhinha, a gente utiliza a cola branca também. Aplicada a cola, eu vou passar o pincel para espalhar. Tem que ser bem generoso nessa parte, da mesma forma que foi com papel crepom. Você precisa colocar uma quantidade maior de cola, tá? Feito isso, eu venho com a minha rendinha, o meu aplique, né? Minha toalhinha e coloco. Eu tô colocando ela bem rente aqui a base. Aqui eu vou reservar e deixar ela secar, tá? Não é bom mexer antes dela secar, porque ela solta muito fácil quando tá com a cola muito fresca, tá? Vamos deixar ela secar um pouco e vamos para aplicação nas caixinhas. Bom, agora vamos para aplicação do plastiquinho nas caixas, tá? Gente, eu vou cortar. Acho que vai ficar mais delicado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar ao redor da flor todinha. Eu tenho duas opções. Eu corto bem rente sem perder o desenho aqui, ou eu posso cortar um pouquinho mais afastado, para ele ficar com um pouquinho desses furinhos. Então, eu vou cortar mais assim. Aqui tem uma folhinha, olha. Então, aqui eu vou cortar, tá? Vou acelerar o vídeo para vocês, para não ter que ficar olhando eu recortar aqui.
Olha só, gente, como ela vai ficar... Eu achei que ficou mais delicado, olha só. Ainda vai ficar sobrando umas pontinhas, mas aqui depois que eu fizer a aplicação com a cola, aí eu venho e corto o que sobrar. E eu vou fazer esse mesmo processo com todas as outras, para depois a gente tá fazendo a colagem. Bom, gente, eu fiz o recorte, o que que eu resolvi fazer? Eu recortei da última, recortei da primeira caixinha, e a do meio eu vou deixar inteira, que eu acho que vai fazer uma composição bem bacana. Então, para fazer a aplicação, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá na outra, na parte da frente da gaveta. Eu vou colocar minha cola aqui e vou estar aplicando. Aí, diferente da caixa de aplicação de scrap, essa daqui não vai ter muito problema se ficar cola passando. Lembra que na caixinha com aplicação de scrap lá no segundo vídeo eu falei pra vocês que não é muito legal deixar a cola passar do papel, porque ele vai ficar aparecendo depois, mesmo secando a cola, ela acaba aparecendo. Então, aqui é o oposto, aqui não tem problema, tá bom? Fiz a aplicação aqui, sobrou umas partezinhas pequenas, depois que secar eu vou estar refilando. Diferente de quando a gente aplica o papel, a gente acaba refilando com a tinta, com a cola ainda molhada, nessa daqui eu não aconselho, porque é igual eu falei pra vocês, ela fica muito soltinha aqui. Então é melhor deixar secar, né, deixar ficar mais firme, aí depois você vem com a tesoura e refila. Gente, desculpa, eu tô um pouquinho rouca, não sei o que tá acontecendo hoje. Vou fazer da mesma forma, eu vou fazer a aplicação nas outras caixas. Eu venho aqui, olha, como ela sobra, né? Eu venho analisando, eu vou posicionando pra ver a maneira que eu acho que vai ficar mais legal aqui. Ela vai ficar mais ou menos assim. Eu acho que assim tá bacana. Apliquei essa, agora por último. Nessa daqui eu vou estar fazendo vou aplicar ela inteira, então é bom colocar bastante cola na parte inteira da caixa. Vem da mesma forma que eu fiz as outras. Eu vou tentar posicionar aqui, para ela ficar bem centralizada com a parte que eu quero em cima da caixa. Feito isso, eu vou reservar para poder depois a gente refilar, tá bom? E passar para a próxima etapa. Então, eu vou deixar secar um pouco e já volto com vocês. Bom, gente, enquanto a minha aplicação do plástico da toalhinha vai secando nas outras partes, eu vou fazer aqui uma etapa que eu acabei não passando o material para vocês que a gente vai estar utilizando lá na listinha, mas aqui eu vou explicar para vocês como que funciona. O que que acontece? O papel, ele absorve tudo que a gente coloca em cima dele mais líquido, né? Inclusive cola. Então, para estar fazendo essa caixa dessa forma, o ideal é a gente aplicar na parte do papel, nessa parte aqui, uma demão de goma laca. Goma laca é um líquidozinho assim, olha. Ela se assemelha a uma cola. Na maioria das papelarias a gente encontra esse vidrinho. E ele vai impedir que o papel absorva a tinta e o material que a gente vai estar aplicando depois. Então, o ideal é a gente passar uma demão dessa goma laca. Ela não demora a secar, é rapidinho e também não é nada muito complicado de aplicar. É como se fosse uma espécie de verniz, mas não chega a ser, não. Mas é parecido. Então, o que eu vou fazer para aplicar ela? Eu derramo aqui mesmo, olha, e passo.
Ela tem um cheirinho forte, tá, gente? Não é muito forte não, mas pra mim que tem um pouquinho de problema de sinusite, eu acho um pouco forte. Mas não é nada assim muito absurdo, não. Opa, desculpa. Vou fazer isso em todas as laterais onde foi feita a aplicação do papel crepom, tá? Como a minha caixa é um pouco alta, pode ser que em algum momento você não consiga identificar, mas eu tô passando da mesma forma que eu fiz na frente, na parte de trás, eu tô fazendo aqui, certo? Apliquei, olha. Em algumas partes você vai ver que ela vai até ficar um pouco transparente, meio molhada, não sei. Não é bom, na hora de aplicar a goma laca, você ficar passando muito o pincel, tá? Porque ela é como se fosse uma cola, gente. Se você passa uma cola, aplica uma camada generosa de cola em alguma coisa. Se você ficar passando o pincel em cima com o atrito ali, ela vai secando aquela cola e vai virando aquela coisa meio cebada. Não é isso que a gente quer. Então, aqui na goma laca, o efeito é o mesmo. Então, você tem que passar rapidinho ali, ó, e acabou. Deixa ela quietinha, não deixa pegar poeira até secar. Ela seca rapidinho à base de álcool, então é bem tranquilo. Feito isso, essa parte fica reservada até ela secar. Para limpar o pincel sujo com a goma laca, você pode colocar com água, ela vai sair tranquilamente, não vai ter nenhum problema, tá bom? Eu só não indico utilizar o mesmo pincel que você usa para pintura, igual a doida que fez, porque é um pouco complicado. Às vezes, se você não tirar totalmente, ela vai acabar deixando seu pincel duro, né? Então, é melhor você utilizar um pincel mais apropriado para isso, até um mais velhinho e tal. Então, é mais fácil. Aí, a gente vai deixar essa parte reservada e vamos fazer aí o recorte da sobra da toalhinha que a gente acabou de aplicar. A minha ainda não tá 100% seca, tá? Mas aqui, como eu tenho um pouquinho mais de prática, eu vou tirar. Em casa, vocês não façam isso, tá? Espera secar, porque aqui, como a gente tem que gravar o vídeo, para não ficar muito longo, muito demorado fazer, aí eu vou cortar. E também já tenho bastante prática com isso daqui, né? São 7 anos trabalhando, então... gente, são 7 anos nessa vida. E eu amo, viu? Gosto muito. E eu vou dizer pra vocês, se você se identificar e quiser fazer disso a sua profissão, vá em frente. Eu fiz, eu não me arrependo, tá? Eu trabalho com diversas técnicas de artesanato e eu tô sempre procurando fazer coisas diferentes, né? Aprender coisas diferentes. A gente nunca pode achar que sabe tudo. Então, eu tô sempre procurando novidade. Essa técnica aqui, eu até esqueci de falar pra vocês, mas ela é a técnica de falsa latonagem, tá? É uma técnica... A latonagem em si, ela é um pouco diferente, mas o resultado fica parecido. Por isso que ela é chamada assim de falsa latonagem. Eu também faço a latonagem no próximo vídeo. Se der tempo da gente finalizar essa daqui, no próximo a gente tenta fazer uma com latonagem. Mas eu acho que essa daqui não vai dar pra gente terminar em uma aula só não, viu, gente? Acho que vai ficar... A finalização vai ficar para o próximo. Mas vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo, tá bom? Senão fica muito longo o vídeo e aí vocês nem vão querer assistir até o final. Olha só, ficou assim o meu joguinho. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Opa, assim. Olha só como ela vai ficar. Eu achei que ficou uma gracinha. Claro que assim ainda não tá bonito, gente, mas quando vocês virem a continuação, para que tudo isso serve, vocês vão ver que o resultado é muito, muito, muito legal. Então, ela tá ficando assim, certo? Olha só, vou montar aqui para vocês verem. Se quando você estiver fazendo o seu, ele também tiver várias peças igual o meu, e você quiser fazer
montagem aqui, olha, pra vocês verem como que ela tá ficando. Porque aqui ainda dá tempo até de você tirar, se não gostou. Ah, não gostei desse, vou tirar e colocar outro. Ainda dá tempo, né? Vai dar um trabalhinho, mas ainda dá tempo. Então, se quiser fazer isso quando estiver montando o seu, é uma boa opção também. Bom, então ela tá ficando assim. E vamos aí para a próxima etapa. O que que eu vou fazer agora? Essas partes aqui, que estão com a toalhinha, a parte que tá branca, que é do papel crepom. Então, tudo isso daqui a gente vai passar o quê? Tinta preta. E vamos deixar essa caixa inteira na cor preta. Então, vamos lá, gente. Aqui eu vou começar com a menorzinha para mostrar para vocês como que é. Você vai pegar o pincel de cedras, tá? O mesmo que eu já tô usando desde o começo. E vai passar com gosto mesmo. Pode passar com vontade aqui. A tinta preta. Aí, uma dica para vocês. Essas toalhinhas, por elas terem esses furinhos e tal, ela pode ficar ainda, depois que secar, aparecer umas partes brancas. Aí você vai precisar vir com uma segunda demão para tampar essas partes que ficaram brancas, tá? Eu gosto de dar até umas batidinhas assim, ó, porque assim ela vai entrar mais a tinta nas partezinhas brancas. Eu vou pintar logo aqui em cima. Eu não fiz no começo, gente, porque eu tava na intenção de colocar uma cor diferente aqui. Só que me veio uma outra ideia, então eu vou acabar fazendo, vocês vão entender no final. Então, todas as partes de cima aqui eu vou estar pintando também com a tinta preta, tá? Ela vai ficar assim, gente. Não estranhe. Não tô doida, tá? Olha só, tá inteira pretinha. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o mesmo processo em todas as partes que a gente fez a aplicação. A gente vai deixar essa peça inteira na cor preta, tá bom? Vamos lá.
Bom, gente, agora a minha caixa já tá inteira pintada de preto. Eu vou esperar secar, deixar ela ficar bem sequinho para só daí passar para a próxima etapa. Sempre procurem observar na peça de vocês se ela tá inteira pretinha. Quando vocês forem fazer essa pintura, essa parte final da pintura, é importante que vocês verifiquem se a pintura das outras laterais, fora aquela que você aplicou a toalhinha de plástico, você está verificando se está tudo preto uniforme, porque a próxima etapa aqui é invernizar a peça. Então, depois de invernizar, para você passar tinta de novo, já não vai dar certo. Então, o ideal é que ela não tenha falhas, né? Você tem que deixar a pintura bem uniforme, bem bonitinha. Verifica tudo e deixa secar. Se quando passar a secura... desculpa, gente. Se depois que a sua peça estiver toda seca, as partes que foram aplicadas a toalhinha de plástico e a parte do papel crepom aparecer parte branca, você vem com o pincel novamente, dá uma segunda demão naquelas partes onde estão ainda branco, né, onde está falhado, passa novamente e espera secar. A peça estando toda seca, você vai fazer a invernização. Você vai pegar e vai invernizar toda a sua peça. Uma demão de verniz. Você pode estar utilizando tanto verniz spray, que é o que eu utilizo aqui, ele é mais prático, né? Como também você pode estar usando o verniz de pincel, não tem problema, o verniz líquido, o verniz que for a preferência de vocês. Só lembre-se de invernizar a peça, tá bom? Inverniza e aí vamos para a última etapa da nossa pecinha. Bom, gente, minha caixinha já tá pronta. Ela ficou assim, olha, já tá invernizada, já tá toda pintadinha. Gavetinha aqui. Ó. A parte com a textura do papel crepom ficou assim, deixa eu focar a câmera, mas ela ficou assim, olha. Bem enrugadinha, textura bem presente, tá? Então, aqui ela já tá pronta para nossa última etapa, onde a mágica acontece. Gente, eu amo quando chega essa parte, viu? Amo, 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 porque o resultado, vocês também vão se impressionar com a diferença que dá. Olha o conjuntinho com as 3 caixas como tá ficando, como ficou, na verdade, né? Quando a gente finalizar, vocês vão entender direitinho. Eu escolhi esses pezinhos aqui, olha. Esse pé e esse puxadorzinho que eu vou colocar lá também. Vai dar uma riqueza de detalhes na nossa caixinha, tá bom? Então, ela já tá pronta para a última etapa, porém, como eu já imaginava, o nosso vídeo já tá bastante longo. Então, nosso tempo de aula já tá encerrando, eu vou deixar para finalizar essa peça na última aula que a gente vai ter, tá bom? Então, vamos segurar um pouquinho a ansiedade, a curiosidade e vamos finalizar ela só na próxima aula, porque assim eu vou conseguir explicar melhor para vocês todo o processo, tá bom? Inclusive a colocação das pecinhas aqui, das ferragens, olha, eu vou conseguir explicar melhor para vocês. Se eu colocar nesse vídeo, eu vou ter que passar muito rapidamente, então é melhor deixar para o próximo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado até o momento. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E na próxima aula a gente se encontra. Beijo, beijo. Tchau!